Estamos de volta, já retornamos, nem demorou muito, né? Eu não sei se eu sento de novo. Sei que eu não sentei aqui, que eu tô em pé, porque depois desse agachamento que eu fiz aqui, meu filho, sei não. Sei no que vai ser de mim, não. Porque eu tenho certeza da próxima vez que eu sentar para levantar vai ser difícil. Professora Erika Ramos, aula de Química, você que não estava assistindo a primeira aula, teve só uma palhaçada que a Adriana, lá de Isaías Coelho, me obrigou a fazer, né? E aí foi isso. Não teve nada demais. Foi só uma palhaçada velha besta, tá? Bora continuar. A gente está falando de equilíbrio químico, tá bom? É porque a gente sempre tem que dar aquela divertidazinha, né? Se divertir um pouquinho, brincar, porque, meu filho, se você for levar tudo a sério, caixão e vela preta. Cuidado! Não escutou cuidado, escuta cuidado! O que o catalisador faz com o equilíbrio químico? Nada com coisa nenhuma. O que o catalisador faz é acelerar a reação, tá? Mas se ele acelera a direta, a inversa também é acelerada. Mulher Dulce, mas tem que sobrar para ela. Senão não é a aula da terceira série, tem que sobrar para ela. Então, os catalisadores, eles não deslocam o equilíbrio. Os catalisadores, não deslocam o equilíbrio, né, meu amigo Fernando? Não desloca o equilíbrio. Ele aumenta a velocidade da reação. Não deslocam o equilíbrio. Catalisador não desloca equilíbrio nenhum. Já é meu oxigênio. Eita, meu Deus do céu, não aguento não. Ó, então o equilíbrio ele é inalterado. O que vai acontecer, o que acontece na verdade, é que o equilíbrio é atingido mais rapidamente. Então o equilíbrio é atingido mais rapidamente com o uso do catalisador. E não há modificação, tá? Não há modificação no equilíbrio. O que acontece é que ele é atingido mais rapidamente. Se antes o equilíbrio era atingido aqui, com esse passar de tempo, agora ele atinge em um tempo menor. Tá entendendo? Beleza? Beleza, né, pessoal? Então, catalisador não altera o equilíbrio. Vamos fazer aqui, nesse slide de questões, vamos fazer um resumo dos fatores que alteram o equilíbrio. Fatores que fatores que alteram o equilíbrio químico. Então, que fatores são esses, pessoal? A gente começou por quais? Bom, nós falamos sobre temperatura. E o que é que você tem que saber da temperatura? Temperatura. O que você precisa saber da temperatura? Você precisa entender que aumento de temperatura o aumento do T, que é a temperatura, desloca, favorece o sentido que gosta de altas temperaturas, né? Então, favorece o sentido endotérmico. Sempre eu só vou anotar um, porque o outro, obviamente, é o outro. Entendeu? Vocês entenderam?
porque o outro é o outro. Se ao aumentar a temperatura você tem um favorecimento, Adriana, do sentido endotérmico, se você diminuir a temperatura, o favorecimento vai ser do sentido exo, né? Mas não está dando para enxergar essa letra, eu já percebi. Eu já entendi. Então, o aumento da temperatura favorece o sentido que gosta de altas temperaturas, que é o sentido endotérmico. Vão copiando logo esse esquema aí, vão copiando. O aumento de temperatura favorece o sentido endotérmico, tá? Vamos para outro fator. Usou a temperatura, a gente falou também de concentração, não foi? A concentração. Concentração, às vezes, pessoal, é representada por esses colchetes. Tá? No caso da concentração, turma, o equilíbrio é deslocado no sentido de minimizar a ação, certo? Então, ao aumentar a concentração, o que é que o equilíbrio faz? Ele vai deslocar para que rumo? Ah, Érica, mas eu não sei que tu não disse aí se foi reagente, se foi produto. Tu não vai, tu vai aprender. Se aumentar a concentração, gente, podem escrever junto comigo esse esquema, tá? Porque a gente já viu a aula, aí nós estamos aqui só reforçando o conhecimento. Se aumentar a concentração, o que é que acontece com o equilíbrio? Vai deslocar para consumir o aumento da concentração. Então, pode ser reagente, pode ser produto, pode ser quem for. Se você aumentar a concentração de alguém, a reação que está em equilíbrio vai deslocar no sentido de consumir o aumento da concentração dessa substância. Correto? E, obviamente, se você diminuir a concentração, vai deslocar em que sentido? No sentido de produzir, desloca no sentido de produzir a substância que foi retirada. Também não importa se é reagente ou se é produto, porque vai ser produzido, tá bom? Então, essa é a concentração. Beleza, já vimos temperatura, já vimos concentração. E aí, o último que nós vimos foi quem? Foi a... Opa, vou botar para cá. Foi a pressão. O outro, o último que vimos, foi a pressão. E o que que nós aprendemos com a pressão? Que você aumenta, ao aumentar a pressão, você favorece o sentido de menor volume.
Cuidado, só substâncias gasosas aqui, tá? Substâncias só. Adriana, é produzir mesmo, porque olha, aqui eu estou diminuindo a concentração, então vai deslocar no sentido de produzir a substância que diminuiu a concentração. Já quando eu aumento a concentração, vai deslocar para consumir o aumento. Entendeste? Entendeste, né? Então, a pressão, o aumento da pressão favorece o sentido de menor volume, beleza? E aí eu vou botar aqui as observações principais que nós vimos. Nós vimos sobre observações. O que que a gente viu? A gente viu que gás inerte não altera o equilíbrio. Gás inerte não altera o equilíbrio. Ah, já sei. Assim como o gás inerte não altera o equilíbrio, e o catalisador também não, a gente vai fazer aqui a observação sobre quem não altera o equilíbrio. Não vai provocar deslocamento nenhum. Vamos lá? Gás inerte. O gás inerte não altera o equilíbrio. E também o catalisador. Sacaram? Entenderam como é que funciona? Tudo bem, Adriana, aí? Tá copiando? Vou dar 2 minutinhos, tá, pessoal? Para vocês copiarem. 2 minutinhos. Você tem que fazer igual a Adriana, porque quando ela printa, ela copia depois. Viu?
Ó, aí, viu, Adriana? Quando eu tenho que te elogiar, eu elogio. Tu não percebe isso. Ó, vamos para as questões agora. Bora lá. Eu quero agora, dona Dulce, dona Adriana, seu Antônio, o pessoal que está ligado na aula. Vamos lá. Vocês vão ter 2 minutos em cada questão para responder. E a gente vai explicando cada alternativa, tá bom? Fernando, 2 minutinhos para a galera responder essa questão. Letra B assim, letra B. Olha, a reação química atinge o equilíbrio quando ocorre simultaneamente no sentido direto e inverso, tá? Isso aqui quer dizer, tá na verdade explicando um processo reversível, tá bom? Quando ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso, é um processo reversível. Só isso. As velocidades das reações direta e inversa são iguais? Rapaz, as mulheres estão inspiradas, ó. As mulheres estão inspiradas. Letra C. Os reagentes são totalmente consumidos? Não tem nada a ver. Nada a ver isso aí. Letra D. A temperatura do sistema é igual à do ambiente? Não. Não. Letra E. A razão entre as concentrações de reagentes e produtos é unitária? Não necessariamente. Pode ser decimal. Não quer dizer que seja unitária, não. Tá bom? Então, vocês acertaram com maestria. Letra B. Muito bem. Muito bem. Então, não estavam só printando e faxinando a casa, né? Estavam prestando atenção, de alguma forma. E eu fico feliz. Muito obrigada. Vamos para a segunda. Nessa segunda, eu vou dar 3 minutos, porque ela tem um pouquinho mais de texto, tá bom?
3 minutinhos para responder a segunda questão. Cadê o gabarito das questões, galera? Assinale a alternativa falsa, aquela fake, igual umas pessoas. Falsa, acerca de um equilíbrio químico numa dada temperatura. Ambas as reações direta e inversa continuam ocorrendo com velocidades iguais? Sim. Por quê? Esse é um critério, tá, gente? Eu expliquei muito para vocês. O equilíbrio químico, ele é dinâmico. Quando atinge o equilíbrio, não quer dizer que a reação parou de acontecer. Ela continua acontecendo no sentido direto e no sentido inverso, viu, dona Dulce? Continua acontecendo. Então, tudo que a letra A disse é verdadeiro. O bom dessas questões que procuram a alternativa falsa é que das 5 informações que ela vai te passar, 4 são verdadeiras. Então, você está aumentando o seu conhecimento. A letra A, ambas as reações, direta e inversa, continuam ocorrendo com velocidades iguais. Certíssimo. Ó, sentido 1, sentido 2. O equilíbrio só é atingido quando a velocidade da reação 1 é igual à velocidade da reação 2, tá bom? Letra B. Todas as reações reversíveis caminham espontaneamente para o equilíbrio e assim permanecem, a menos que um fator modifique tal situação. Eu ficaria um pouco, sei lá, um pouco estranha, né? Porque quando fala assim, a gente não tem certeza. Todas? Será? Vamos lá. Gente, não estava travado, não. Era a Raquel parada mesmo. Desculpa. Ô, risada imunda. Desculpa. A Dulce colocou aí como se tivesse travado. E eu realmente fui olhar para o retorno e tu estava... Como é? Assim, esperando, né, a resolução. Aí a Dulce pensou que estava travada.
Mas o bom... Fernanda, tu gosta de tirar a onda, Fernando. Ó, ela tava assim, ó. Tá esperando, ó. Aí a pessoa pensa que travou, porque ela não tinha uma reação. Assim, nada tremia no rosto dela. Então eu fiquei nervosa e eu fiquei aqui, ó. Eu li aqui a questão e olhava pra ela. Eu disse, que é isso? Meu Deus, a mulher tá travada mesmo. Gente, bora voltar. Vocês dispersam demais. Letra B. Como tem esse negócio de todas, aqui, todas as reações, eu ficaria um pouco receiosa. Eu me coloco na posição de aluna, né? Então, eu imagino que eu lendo uma questão como essa, mesmo tendo todo o conhecimento, eu ia ficar um pouco receiosa. Eu vou ler a letra C. O equilíbrio existe num sistema fechado. E a energia armazenada é a menor possível. Daí o equilíbrio ser procurado espontaneamente. Ó, oh, gente, não tá travado, tá? A Raquel tá aqui. Letra D. As concentrações de todas as substâncias presentes no equilíbrio não variam mais. Até que se mexa no equilíbrio, não vai variar mesmo, não. São iguais as concentrações de cada substância presente no equilíbrio? Não. Não mesmo. Isso não é via de regra de jeito nenhum. Então, o gabarito da questão 2 é a letra E. Muito bem, Adriana. Muito bem. Seguimos. 3 minutinhos. 3 não, só 2. 2 minutinhos por menino responder essa questão 3. Isso aí tá fácil. 2 minutinhos, Fernando. A Adriana tá destruindo as coisas, ó. Mas, rapaz, é besta, muito bem. Gente, o equilíbrio químico, na verdade, ele envolve vários critérios importantes. Dentre eles, o da velocidade, né, que caracteriza, a velocidade deve ser igual. Se você busca uma igualdade de alguma coisa no contexto do equilíbrio, são as velocidades, tanto do processo inverso como do processo direto. Tá bom, Antônio de Souza? Muito bem, é isso mesmo. As concentrações dos reagentes e dos produtos são constantes, tá?
Então, tanto a concentração do N2, como do H2, como do NH3, todas elas são constantes. Não que sejam iguais. Ser constante não é ser igual, tá bom? Não é ser igual. Isso é importante que você saiba, tá bom? Não é ser igual. Ser constante não é ser igual de jeito nenhum. A Adriana e o Antônio, os dois de Souza, acertaram. Letra B, concentração de NH3 constante. Muito bem, muito bem. Então, já vimos isso, ó, vamos só revisar um pouco aqui. As velocidades são iguais, tanto do processo direto como do processo inverso. As concentrações permanecem constantes, mas você tem que pensar no seguinte: isso pode se modificar até que o equilíbrio seja alterado. Até que o equilíbrio seja alterado, as concentrações são constantes. Tá bom? Importante que você tenha isso em mente. Se eu alterar o equilíbrio, essas concentrações vão ser modificadas, obviamente. Questão 4. Vamos com tudo. 3 minutinhos para vocês responderem questão 4.
Olha aí, minha gente, o pessoal tá violento, muito bem. Não se iludiram, né, com o valor em mol que foi dado. Não se iludiram com o que ele quis fazer com vocês, que foi dobrar a atenção de vocês. Certíssimo, perfeito. Ele deu valores de mol, de A, de B, e disse como é que ocorria a reação. Então, sendo V1 e V2, a velocidade das reações indicadas, né, que é o processo direto e o processo inverso, pode-se afirmar que o sistema atinge o equilíbrio quando? Já vimos. O equilíbrio se atinge quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Isso naturalmente, espontaneamente. E aí eu queria lembrar vocês, esse assunto de como são constantes, a gente tem a constante de equilíbrio, que eu vou falar na próxima aula, mas eu queria só colocar um pouco aqui para vocês. E, geralmente, a gente tem em termos de concentração. A constante de equilíbrio em termos de concentração. E como é que se calcula uma constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio é a concentração dos produtos elevados pelos seus coeficientes sobre a concentração dos reagentes elevados aos seus coeficientes também. Tá? Eu botei Mn assim aleatório. Então, como seria a constante de equilíbrio para essa reação? A constante de equilíbrio para essa reação seria, quem são os produtos? É só um, Érica, o produto AB. No produto AB, eu tenho o coeficiente 2. Então, eu elevo a 2. Quem são meus reagentes? São 2. Então, vou fazer a concentração dos dois aqui. Um é o A2 e o outro é o B2. Eu vou elevar eles a quanto? Ao coeficiente deles. Ó. Como não tem nada aqui, é 1. Eu considero como sendo 1, tá bom? Então, é 1, não precisa nem botar, mas eu botei só para vocês verem, tá bem? Então, essa seria a representação da constante de equilíbrio para essa reação. Ela relaciona a concentração de produtos sobre a concentração dos reagentes, tá bom? Só mostrando aqui para vocês, quem sabe daqui a pouco tem uma questão do tipo. O gráfico a seguir representa a evolução de um sistema, onde uma reação reversível ocorre até atingir o equilíbrio. Sobre o ponto T1, o ponto T1 é esse aqui, tá? Sobre o ponto T1, não é possível que tu não enxergue daí. Sobre o ponto T1, neste gráfico, pode-se afirmar que indica, presta atenção, sobre o ponto T1, pode-se afirmar, vixe Maria, está muito torto, Jesus. Pode-se afirmar que ele indica o quê? Fernando, dá 3 minutinhos para a galera ler essa questão, que ela é um pouco longa. 3 minutinhos, tá?
que eu não estou vendo as respostas nesse chat. Que foi? Travou aí para vocês? Foi? Trava bem, Joyce. Estou trava aí igual a Raquel. Ai, tô brincando, amiga. Ó, sobre o ponto T1 neste gráfico, de cara eu já sei dizer que não é o equilíbrio. De cara eu já percebo que não é o equilíbrio. Porque o equilíbrio é aqui, ó. Aqui é quando ele atinge o equilíbrio. Que é quando as velocidades... Aqui é do sentido direto. Aqui é do sentido direto. E aqui é do sentido inverso. Então, as velocidades se igualaram nesse ponto que eu circulei em azul. Esqueceu de responder. Olha. Minha mãe, tu estava fazendo o que era mesmo? Meu Deus do céu, dá muita humilhação. Letra A. Uma situação anterior ao equilíbrio, pois as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Tu leu? Uma situação anterior ao equilíbrio. Até aí, tudo bem. Pois as velocidades das reações direta e inversa são iguais. Qual a velocidade da reação direta? Qual a velocidade da reação inversa? São velocidades iguais? Não, são diferentes. Aqui é o V1 e aqui é o V2. Nesse ponto T1, elas são diferentes. Então, a letra A é falsa. Letra B. O ponto T neste gráfico pode-se afirmar que ele indica um instante no qual o sistema já alcançou o equilíbrio? Não, ele está no instante antes do equilíbrio. Letra C. Uma situação na qual as concentrações de reagentes e produtos são necessariamente iguais? Nós já vimos que não, né, turma? Nós já vimos que não precisa ser necessariamente igual. Informação desnecessária caso você não mande o referido prato. Entendeu? Você está dizendo confeitando um bolo de chocolate. Não vai mandar para mim, não vai mandar para ti, Joyce. Para que... Oh, sinceramente, Adriana. Tá demais, tu tá demais. Eita, mas um bolo de chocolate com café amargo. Aí o bolo assim, bem docinho. Eita, mas é bom. Leite? Gente, não harmoniza? Não. Não aguento, não. É, as tetas. Letra D. Uma situação anterior ao equilíbrio. Beleza. Pois a velocidade da reação direta está diminuindo. De fato, ó. A velocidade da reação direta diminuindo aqui, ó. Diminuindo, 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 diminuindo. Até equilibrar aqui. E a velocidade da reação inversa. Deixa eu ver qual é a cor que eu boto mesmo. Ô, menina. Ela vai aumentando. Se você perceber, ela vai aumentando, né? Então, uma situação anterior ao equilíbrio, tudo bem, pois a velocidade da reação direta está diminuindo, ok, e a velocidade da reação inversa está aumentando. Ok, ok, ok. Meu nome dele, faz os fuxicos, programa de fuxico. Ok, ok. Lembra? Joyce, tu é de qual década? Ah, desculpa. Então, gente, o gabarito é a letra D, tá bom? Não vamos encerrar esse assunto. Um instante no qual, a letra E, vamos só ver. Um instante no qual o produto das concentrações dos reagentes é igual ao produto das concentrações do produto. Esqueçam essa ideia de ser igual. Não é obrigado ter concentração igual, gente. Isso não existe, tá bom? Não tem lugar nenhum no mundo escrito isso. Quando atinge as velocidades iguais, né? Aqui, como foi o caso, que atingiu o equilíbrio, velocidade direta igual à velocidade da reação inversa,
Aí sim, tudo bem, mas ainda não quer dizer que as concentrações são iguais. Tem casos, Érica, de que as concentrações são iguais? Sim, tem. Tem gráficos. Tem gráfico. Tem caso, sim. Tá? Olha a sexta questão. Eu tenho 2 gráficos aí que eles representam variáveis de uma reação química. De uma reação química. Então, atentai bem. São gráficos que representam variáveis de uma reação química. Eu estou me referindo a uma reação e mostro 2 gráficos com variáveis diferentes. Não, quer ter um tempo. Olha para de cima, cabeção. Olha aqui. Concentração pelo tempo. Velocidade pelo tempo. Vocês entenderam, né? Concentração pelo tempo, velocidade pelo tempo. Show? Então, olhem bem. A concentração aqui por um momento desse T1, que foi o que aconteceu, depois no T2. Eu tenho essa concentração para a reação direta e essa para a reação inversa. Tudo isso, gente, é leitura gráfica, tá? Leitura gráfica. Mas eu não vou ficar arriscando não aqui. Deixa vocês raciocinarem. Vamos lá, 3 minutinhos para vocês analisarem esse gráfico. Adriana, cuida, dona Dulce, cuida, Antônio. Bora. 3 minutinhos. É complicada a vida. A Adriana já está respondendo aí, né? Será se é isso mesmo, Adriana?
Tô vendo aqui. Parece que a Adriana tá certa, Joyce. Bora ver. Bora ver. Não, mulher, eu fico feliz, que eu não sou aquele tipo de professor que não gosta que o aluno acerte, não. No instante T1, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa? O gráfico que tem velocidade é esse, né? Então, eu vou aqui no T1 do gráfico da velocidade. Não é isso? E aí vou buscar velocidade da reação direta, velocidade da reação inversa. São valores diferentes. Portanto, falciane, fake. Ok? Letra B. Após T2, não ocorre reação. Isso não existe. A reação continua acontecendo. Só a concentração que permanece constante. O equilíbrio é dinâmico. Não é estático, tá bom? Então, a partir desse momento, entra em equilíbrio, mas a reação continua acontecendo. Portanto, falciane. Letra C. No instante T1, a reação atingiu o equilíbrio. Foi isso, gente, que aconteceu aqui? Atingiu o equilíbrio? Ou simplesmente os valores foram iguais? Valores de concentração iguais e não estado de equilíbrio. O estado de equilíbrio aqui foi quando a concentração permaneceu constante, tá? Isso aqui não é equilíbrio. Aqui é simplesmente o valor de concentração do pessoal da reação direta se igualou com o pessoal da reação inversa, tá? Porra, feia, ficou. Aí, por enquanto, a Adriana tem razão. Letra E. No ponto de interseção das curvas 3 e 4, a concentração dos produtos é igual à dos reagentes? Não. E ali está falando 3 e 4 é no gráfico de velocidade. Falso. A curva 4 corresponde à velocidade da reação inversa? É isso aí, minha Drica. É isso aí, você tem razão. Certíssimo. Estou gostando de ver. Aí eu não entendo por que não participa das minhas aulas online. Toda vez ela esquece, Joyce. Ela chega faltando 20 minutos para ela acabar. É a Dulce que nem aparece, né? A gente tem que ver, dar valor para as pessoas. Bora responder essas juntas, vamos. Dada a reação S, sólido, mais O2, gasoso, formando SO2 gasoso, deixa eu perguntar bem aqui uma coisa para vocês. Olha para a reação. Se eu aumentar a pressão, o que vai acontecer com essa reação? O que vai acontecer com essa reação, Adriana, se eu aumentar a pressão? Tu lembra que aqui que eu agachei aqui na sala? Se aumentar a pressão, o que acontece com o volume? Diminui. Então, aumento de pressão desloca no sentido... Ah, mas não é isso que a questão está perguntando. Eu estou botando aqui. Ora mais. Eu quero perguntar isso. Desloca no sentido de menor volume. Isso você tem que ter fixo. Muito bem, Adriana. Muito bem. Agora eu vou ver aqui quem é o menor volume. Quem é o lado de menor volume? Sentido direto, que é o sentido dos produtos, ou o sentido dos reagentes?
Podem responder aí. Cuidado. A substância sólida não interfere no deslocamento do equilíbrio. Então, como o enxofre ali está sólido, eu não conto com aquele volume do enxofre. Sendo assim, aqui eu só tenho um volume, que é o do O2. E desse lado aqui eu tenho 2 volumes. Então, vai deslocar no sentido inverso, no sentido de produzir o S e o O2. Então, desloca no sentido de menor volume. É o sentido inverso. Sentido 2. Sacou, Adriana? Se diminuir a pressão, aumenta o volume. Muito bem. Mas a pergunta é, dada essa reação, ele diz o seguinte: as variações das concentrações de S, de O2 e SO2 estão representadas respectivamente. O que você tem que saber é que um cara que é produto, ele vai ser produzido, então ele ainda é zero. Então, esse aqui é o SO2. Né? O cara que permanece constante é quem? O sólido. Eu acabei de falar sobre o sólido, é o enxofre. E um que vai ser reduzido a concentração com o tempo, que é um reagente, é o O2, tá bom? Então, quando perguntou SO2 e SO2, é 3, 1, 2. 3, 1, 2. Gabarito, letra C. Tá bom? Pessoal, vamos encerrar a aula de hoje agradecendo, gratidão a Deus por a gente ter um trabalho e gostar muito dele, ficar feliz, estar feliz fazendo o nosso labor diário, né, tia Joyce? Obrigada por hoje, vá desculpando aí. Tchau, pessoal. Bom dia para vocês.